Como um profissional de móveis planejados, você não pode gaguejar na hora que o cliente te perguntar qual a diferença entre MDP e MDF, certo? Meu nome é Jaque Lucena e hoje eu vou te ensinar o que você precisa saber sobre esse assunto. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa no nosso Instagram e descobrimos que uma boa parte dos vendedores de móveis planejados não entendiam muito bem qual a diferença entre MDP e MDF e muito menos sabiam explicar isso para o seu cliente. Então, bora lá, porque depois desse vídeo, eu não quero mais nenhum vendedor projetista aqui da nossa comunidade planner gaguejando ou não sabendo responder sobre essas duas chapas que são muito utilizadas na fabricação de móveis planejados. E antes de eu explicar quais são os diferenciais e até para te dar mais repertório na hora da venda, eu vou te contar um pouco sobre a história da evolução dos móveis de madeira. Todos sabem que a madeira maciça era utilizada na fabricação de móveis lá atrás, né? A carpintaria já era um trabalho anos antes de Cristo. E aquele trabalho era praticamente o trabalho era esculpir o móvel a partir de um pedaço de madeira. Acontece que com o crescimento da população mundial e com a demanda, a necessidade de móveis, né, aumentando, é claro que nós não teríamos madeira suficiente para fabricar móveis para todo mundo. Então, foi necessário que a indústria moveleira ela criasse uma nova maneira de produzir mais móveis utilizando menos madeira. E assim, então, foi criada a primeira chapa de madeira, que é o compensado, como vocês estão vendo na imagem aí. A chapa de compensado, ela é bem conhecida pela marcenaria porque até uns 20 anos atrás não existia, não era difundido o MDF ou o MDP. E o compensado, ele era muito utilizado com revestimento, né, ali chamado fórmica e com lâminas de madeira. E até hoje, quando muitas pessoas veem móveis feitos de compensado, elas acreditam que é de madeira maciça. Eu acho que de repente por causa da sua aparência um pouco mais rústica. Acontece que o que nunca falaram é que pela maneira como o compensado foi desenvolvido, ele sofria muito empenamento. Mas isso aí vai ser assunto para outro vídeo. Além de outro detalhe importante, que ele não era, até então, produzido através de florestas de reflorestamento. Então, como tudo no mundo, foi preciso desenvolver algo que fosse sustentável também no meio ambiente e que resolvesse a questão do empenamento. E daí surgiram as chapas, né? As chapas de madeira, o MDP e o MDF. E o MDP, ele é um painel fabricado a partir de partículas de média densidade, ou seja, o P de partículas. E o que são essas partículas? São pedaços de madeira. Agora já são madeiras de reflorestamento, ou seja, a indústria tira da natureza, mas ela replanta sem interferir ali nas árvores, por exemplo, que estão na Amazônia. E assim, torna o processo de fabricação do móvel algo sustentável a longo prazo para a humanidade. Essas partículas, elas são misturadas com resinas e elas são prensadas a enorme calor. E por serem partículas e não lâminas, né, que o compensado era lâmina, essas chapas sofrem menos empenamento. E falando em MDF, o F é do que então? De fibras de madeira. Então, P, MDP de partículas, MDF de fibras. Ou seja, os cavacos que são usados para fazer o MDP, eles passam por mais um processo até eles se tornarem fibras, igual um algodão, como você está vendo aí na imagem. E aí, depois desse processo, ele também é misturado com resinas e outros produtos químicos, né? Não é só resina, e prensado em alto calor. Então, basicamente, a diferença entre MDP e MDF é que um é feito de partículas, pedaços de madeira, e o outro é feito de fibras de madeira. Então, por que o MDF é mais caro? Porque ele tem esse processo a mais que não tem no MDP, que é transformar a partícula em fibra, e por isso ele se torna então mais caro. Ou seja, não existe melhor ou pior entre os dois. Cada um tem a sua melhor utilização. O MDP, ele é excelente para painéis maiores, porque o MDP tende a menos empenamento do que o MDF. Já que ele tem 3 camadas ali, né, diferentes de partículas, é como se fosse um sanduíche, como você pode ver aí na imagem. Então, nas extremidades tem cavacos menores e no meio tem cavacos maiores
maiores. Então, com isso, você consegue ter menos empenamento. E, aliás, eu gostaria de aproveitar aqui para desmistificar a comparação que algumas pessoas fazem com MDP e aglomerado. Um não tem nada a ver com o outro. Olha aí a imagem na sua tela. Este é o MDP e ali a gente está vendo o aglomerado. O aglomerado ele esfarelava, porque ele não tinha essas 3 camadas, não tinha as resinas, os produtos químicos ideais. Ou seja, o aglomerado e o MDP não tem nada a ver. Ok? Agora, já o MDF, ele é o quê? Ele é perfeito para usinagem e para pintura, porque ele é menos poroso. E ele também é perfeito para arredondamento, para laqueação. Por quê? Porque ele é liso, né? Então ele fica melhor. Sabe quando você vai pintar uma parede? Não sei se você já fez isso. Quando a parede está com massa corrida, ela recebe a tinta de uma maneira. Quando ela está só com reboco, é muito mais difícil pintar essa parede. E nós vemos muito o MDF sendo utilizado em artesanato, por causa dessa qualidade que ele tem de ser mais liso, de receber melhor a pintura. Vocês acham que o MDF sendo mais caro, se o MDP tivesse essa qualidade, também não seria usado ele? Mas o importante é frisar que não existe um melhor do que o outro. Claro que para o montador, muitos montadores ainda preferem o MDF, porque quando ele precisa fazer um corte na obra, ele está mais acostumado com o MDF, as ferramentas deles são mais adequadas ao MDF. Então o que acontece? Se você for fazer um móvel pintado, arredondado, fresado ou que será muito cortado na obra, escolha o MDF. Agora, se você vai fazer uma peça grande, como armários de quarto, portas de passagem, escolha o MDP, porque além de você baratear, você vai evitar o empenamento. Aliás, quando você fala isso para o cliente que não tem necessidade dele gastar mais ali por conta de qualidade, já é um ponto positivo na sua venda também. Agora eu vou aproveitar para responder 2 perguntas que sempre são dúvidas ali entre os vendedores e os clientes de móveis planejados, tá? Então bora lá. Primeira coisa, por que algumas indústrias de móveis só usam MDF? Agora você já sabe que não é porque o MDF é melhor, né, do que o MDP. Então, por que será? Muitas vezes é por uma questão logística. A indústria não tem espaço para manter as 2 opções. Vocês já viram o tamanho dessas chapas, gente? É um negócio gigantesco. Ou ainda porque a indústria fez uma negociação muito boa com uma marca e ela fez a negociação muito boa na chapa de MDF ou na chapa de MDP. Então, para ela é mais interessante manter só essa chapa que ela negociou bem em produção. Mas como ela precisa passar ali na hora pro cliente, né, que o que ela vende é o melhor, ela acaba falando isso, como se uma chapa fosse melhor que a outra, mas isso é um erro, e é um erro grande, porque hoje o seu cliente, o meu cliente, ele consegue a informação muito fácil. Então, se ele descobrir que você tá mentindo para ele, é só ele jogar lá no Google, ele pode não querer comprar contigo por causa disso. Afinal de contas, a gente já sabe que a base da venda é o quê? Confiança. Então, se este for o seu caso, que você vende só uma chapa, você pode falar muito bem de uma sem queimar a outra. E a segunda pergunta é a seguinte: por que as magazines também têm MDF e é mais barato? Você com certeza já deve ter recebido algum cliente que comprou móvel numa Magazine Luiza, Casas Bahia, ou na internet, na Mobile, e aí ele chega e fala assim, lá também é MDF, por que o seu é mais caro? O que você precisa entender? Que existem várias qualidades de MDF. São várias densidades de MDF. Bom, como assim? Eu vou explicar aqui de uma maneira, assim, dando um exemplo para você entender o que é a densidade das chapas. Antes do MDP ou do MDF ele entrar na prensa para ser prensado, ele é um grande colchão. Sim, ele é alto mesmo. E a densidade, ela é marcada pela quantidade de material, sabe? Madeira, resina, produtos químicos que são colocados lá. Então, nós podemos ter uma chapa que lá no resultado final, no final da prensa, tem a mesma espessura de uma que aqui foi colocado menos material. Um exemplo, você tem um MDF que ele entra na prensa, por exemplo, com 15 centímetros de altura e sai com 15 milímetros. E você tem o mesmo MDF que ao invés de ter os 15 centímetros de colchão, ele tem 10 com menos material, mas ele sai no final da prensa com os mesmos 15 milímetros, entenderam? E esse último, né, que sai mais, ele é até mais leve, ele é fácil de quebrar. E é por isso que nós temos vários padrões de preços. Quanto mais material, dependendo da qualidade do material, tiver ali, você vai ter um MDF melhor, de mais qualidade, um MDF mais
denso. Então agora você já sabe o que responder para aquele cliente quando ele vier te comparar com alguma outra empresa. Sabe, empresa de móvel? Às vezes tem móvel na internet que parece móvel de brinquedo. E que tá escrito MDF também, mas é um MDF com menos qualidade. Aliás, é importante eu falar aqui que muitas vezes o próprio marceneiro, sabe aquele que tá com um orçamento metade do seu? Pois é. Ele escolhe trabalhar com chapas com menores densidade. E aí o que ele ganha? Ele ganha no preço. Afinal de contas, a maioria dos marceneiros não tem garantia, não precisam se preocupar com isso. Então eles podem utilizar qualquer chapa que tiver no mercado. E olha aí que argumento de venda. Captou? E eu tenho uma dica, se você quer entender melhor do que eu estou falando, converse com o seu montador. Pergunte para ele se não existem o tal dos MDF duros, que são difíceis de cortar e que outros são mais fáceis de cortar. O seu montador com certeza já percebeu essa diferença. E agora me conta aí nos comentários. Com essa aula de hoje, você ainda tem mais alguma dúvida sobre MDP e MDF?